Nessa aula vamos falar sobre a Revolução Inglesa. Para entender a Revolução Inglesa, precisamos falar sobre o absolutismo inglês. O rei Henrique VIII tem uma história um tanto peculiar. Em 1527, ele pediu autorização ao Papa para cancelar o seu casamento com a rainha Catarina. Por que ele pediu isso? Porque a rainha havia dado a ele uma filha, a princesa Mary. E ele precisava de um herdeiro, ele precisava de um homem para poder assumir o trono quando ele morresse. Então ele pediu autorização ao Papa e teve seu pedido negado. Dessa forma, o Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica e cria uma igreja que é exclusiva da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Nessa igreja, ele tem a formação muito próxima do que era o catolicismo, porém com um mero detalhe, ele que mandava em tudo, então ele podia se separar. E ele acabou se separando da rainha Catarina e casou-se com a amante, uma jovem chamada Ana Bolenha. O problema é que a Ana Bolenha também deu a ele uma filha. Então ele acabou arrumando um grande problema com a Igreja Católica e não resolveu o que ele precisava. O rei Henrique VIII ele teve vários casamentos e acabou tendo um filho, que morreu com 16 anos, logo após assumir o trono. Com a morte de Henrique VIII, seu filho assume o poder, porém morre muito prematuramente aos 16 anos. E com isso, sua irmã Maria I, ou Mary, filha de Catarina de Aragão, acaba assumindo o trono. Como ela era filha de uma rainha católica, ela também seguia essa religião e acabou perseguindo durante seu reinado os puritanos e os anglicanos, e ela ficou conhecida como Maria, a Sanguinária. O reinado de Maria foi curto, pois ela morreu em 1558, supostamente de câncer, deixando livre o trono inglês para sua irmã. Elizabeth I era filha da amante de Ana Bolenha, e ela reinou por 45 anos, de 1558 até 1603. Ela foi a rainha que mais propôs, mais trouxe benefícios à Inglaterra. Primeiro, ela foi a rainha com maior reinado no período. E a única mulher, imagina só, a Europa dominada por reis e ela, uma rainha, que estava fazendo ali um excelente trabalho, por sinal. O que ela fez durante seu reinado? Ela iniciou a expansão marítima inglesa. Ela fez com que a marinha inglesa se tornasse a maior da Europa. Recuperou a igreja anglicana, perseguiu os puritanos, que eram os calvinistas, e esses puritanos eles fugiram da Inglaterra para a colônia na América do Norte, mais especificamente. Inclusive, um navegador inglês criou um estado, né, uma colônia inglesa na América do Norte chamada Virgínia e colocou o nome de Virgínia em homenagem à Rainha Elizabeth. Por quê? Porque ela era apelidada de Rainha Virgem. Quando ela morreu, ela não deixou herdeiros, ela não casou, ela não teve filhos. Então, ao morrer, ela não deixa nenhum herdeiro. E durante seu reinado, durante o reinado da Elizabeth, se destacou o florescimento da literatura. Nós estamos falando do período do escritor William Shakespeare. Com a morte da rainha Elizabeth, o primo dela, Jaime I, ou James, né, que era rei da Escócia, príncipe da Escócia, ele assume o trono inglês. E aí começam a surgir alguns problemas. No reinado do Jaime é que começa a criar bases para a Revolução Inglesa, porque o Jaime ele era um rei absolutista e ele era muito gastão. Ele acabou colocando
a monarquia inglesa em alguns déficits econômicos. Com a morte do Jaime I, quem assume o trono é o filho dele. Carlos I conseguia gastar mais do que seu pai, colocando em risco a saúde financeira do trono inglês. Em 1640, ele convoca o parlamento, um órgão que existia, mas há muito tempo não era convocado. Nessa convocação, o Carlos I, ele pede para que seja aprovado novos impostos para suprir as necessidades econômicas do reino. Porém, o parlamento não aceita esse pedido. Afinal de contas, o parlamento era formado pela burguesia inglesa e eram eles quem pagavam os impostos. Com a negativa do seu pedido, o rei fechou o parlamento, dissolveu ele e gerou uma guerra civil. A guerra civil acontece entre o exército do parlamento, chamado de cabeças redondas, e o exército real. Nessa disputa, a população contra a monarquia absolutista, quem leva a pior é o rei Carlos I, que acaba reconhecendo sua derrota em 1645. E ele se refugia na Escócia. 2 anos depois, ele é entregue para o novo governo inglês e é decapitado. A Guerra Civil põe fim ao absolutismo inglês, porém é necessária a formação de um outro governo e de uma nova liderança. A pessoa escolhida para essa liderança é Oliver Cromwell. Ele era um proprietário rural, puritano e radical, que participou da Guerra Civil, obtendo bastante êxito, e ele era uma pessoa bastante influente na sociedade inglesa. Ele proclamou a República e acumulou imenso poder, inventando um título para ele mesmo, que era o Lorde Protetor da Inglaterra. Em pouco tempo, essa república, a República Cromwelliana, acabou se transformando em uma ditadura. Oliver Cromwell, ele criou os Atos de Navegação, onde definia que qualquer produto que entrasse ou saísse da Inglaterra deveria ser transportado por navios ingleses. Desta forma, ele passa a ter o controle dos 7 mares. Com a morte de Oliver Cromwell, quem assume o poder é seu filho, Richard Cromwell, porém ele não tinha nenhuma habilidade política. Desta forma, acontece a restauração monárquica, ou seja, aquela revolução que no início tinha como prioridade acabar com o absolutismo, agora retorna como a monarquia absolutista, colocando no poder o filho de Carlos I, o rei decapitado, que é o Carlos II, e assume o trono em 1660. Quando Carlos II assume o trono, ele resolve vingar a morte do pai. E o que ele faz? Ele manda desenterrar Oliver Cromwell, manda enforcar o cadáver e decapitar. Tudo para satisfazer uma vontadezinha de um rei absolutista. Carlos II é substituído pelo seu irmão, Jaime II. Em 1685, Jaime II desafia o parlamento, porém o parlamento revida e acaba tirando o poder das mãos de Jaime II. De que forma isso acontece? O parlamento passa o poder para Maria, filha de Jaime II, que era casada com Guilherme de Orange, o príncipe da Holanda. Essa mudança de coroa do Jaime, pai, para Maria, filha, acontece com uma proposta onde o parlamento apresenta ao Guilherme a ideia de reinar, porém não governar. Ou seja, seria uma monarquia parlamentar. O rei teria o reino, porém o governo seria exercido pelo primeiro-ministro. E ao aceitar essa regra, finalmente, a Inglaterra acaba com o absolutismo e dá início a uma monarquia parlamentar que se estende até os dias de hoje.